Shalom, shalom, boa noite. Mais perto do que nunca dos 200. Quantos faltam aqui? 9. E a Contagem, gente né? vai... O que a gente vai fazer? Nesse dia, vocês vão, quando completarmos 200, vocês vão participar, né? Vocês estão participando agora, mas participar sim, a gente responder pergunta. E já vai vivo, né? antecipando, já vai escrevendo aí a sua pergunta para a gente responder com o teu nome. A gente vai falar o teu nome e de onde você é. Aí você põe aí a tua pergunta e eu Aquino, a gente vai dar uma olhada, né, Aquino? Você coloca a tua pergunta, o teu nome, de onde você é, que quando completar 200, o número 200 de podcast, nós vamos responder a tua pergunta e está pertinho. A tua pergunta falando de onde você é e o seu nome. E então, boa noite para a mesa, boa noite, pastor Jonas. Boa pastor noite, Naira, Osano. boa noite, Osano, boa noite, Aquino, boa noite a todos que nos ouvem. Uma linda Excelente noite, né? É uma linda noite, pastor Jonas, Aquino, pastora Naira. Abençoada. E todos que nos acompanham aí. Uma excelente noite. Hoje o nosso assunto é o grande mal da igreja moderna. Será que tem um grande mal? Hoje a igreja moderna tem coisas boas. Quais são as coisas boas? Eu tenho, bom, para mim, comparado com o tempo de Paulo, a igreja moderna tem uma divulgação, ela é rápido para a gente viajar, vamos daqui para o Japão, chegamos em 2 dias por causa do fuso horário, mas chega no mesmo dia, né? É de volta para o futuro, depois... Rápido, tudo é rápido, né? A gente chega no futuro e volta para o passado. Por quê? Porque quando a gente chega lá, eles estão 12 horas na frente. Verdade. E quando eu volto... Aí vocês estão... Como é que é? Aí você ganha 12 horas. Eu ganho 12 horas. Eu que estou no futuro e volto para o passado. Verdade. Aí disse, não, quando eu vou, estou no passado e vou para o futuro. É isso. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, né? Deu para entender. É fácil de entender. Mas é uma confusão na minha cabeça quando eu volto. Mas o importante é que a igreja moderna tem muita coisa boa. Eu abro a minha Bíblia e tem versão em todas as línguas. Eu sou do tempo em que havia um trabalho intenso de tradução da palavra e demorado. E hoje nós temos em quase todas as línguas, já tem, e gratuito. Isso é um grande avanço. O avanço de palavras, você abre o teu canal, o teu aplicativo do YouTube e você recebe palavra onde quer que você esteja, a hora que você estiver, você tem em grande quantidade. Tem coisa venenosa, mas tem coisa boa também. Então, as vantagens, um culto transmitido tem a vantagem e tem a desvantagem. Alguns criam o hábito de ter não viver congregando, ficar na comodidade, aprenderam com a pandemia, e não congrega mais. Isso é ruim, porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Perde o calor do corpo, né? E faz parte, né, do crescimento. Faz parte. Jesus diz que é na unidade, como é bom, como é suave, viver unidos, irmãos, se reunir. Né? Hebreus fala, não deixe de congregar, é muito importante. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas vamos falar das coisas ruins hoje. As coisas boas são... já enumerei algumas, mas hoje... Eu estava até gostando, queria que você continuasse coisas boas, apresentando coisas boas. Tem sim. Hoje tem, por exemplo, você entra aqui no canal, na área de membros, você tem acesso a cursos. Que facilidade, né? Para você que tem dificuldade de ir a um curso e de sair de casa para fazer um curso, você tem... A igreja moderna, toda a igreja, todas as igrejas têm a oportunidade de fazer um podcast, de fazer um debate ao vivo. É o que a gente está fazendo agora. E disseminando a palavra, isso faz parte da igreja moderna. Você não precisa mais ter uma radiodifusora para poder apresentar alguma coisa. Loucura, né? Pagar uma fortuna para a rádio. Você tem o né? YouTube, né, para fazer seu programa gratuitamente, né, e isso chega até você. Claro que tudo tem gasto, tudo tem custo, mas não é aquele custo absurdo da televisão. Até com o celular você consegue fazer isso. Hoje... Não fora a perda da essência do mais importante do Evangelho, né,
que a gente vai falar sobre isso, a Igreja Moderna seria sensacional, porque ela estaria alcançando multidões, não, muitos maracanãs cheios, né? Então, Entendeu? até tá, mas será que é de uma forma consistente ou superficial? Daqui a pouquinho a gente fala disso. Só queria falar mais uma coisa boa. Hoje tem um departamento dentro da igreja que eu vi falando que se tornou de extrema importância, que é o departamento de mídia. De mídia, né? Mídia. É muito importante. Eles Você são quer dizer que aqui não é importante? muito. Eu falo para eles. Eu falei para você que era. Eu sempre falo, aqui não é importante. Não, eu falo para todos eles. E Mas a mídia sem você... Não, qual é a importância da mídia? Nós somos de uma geração que a gente precisava de panfleto. A gente panfletava na rua. Verdade. Hoje, eu falo para eles, né? Quebrou as barreiras, né? Não tem mais barreira. Não tem barreira e hoje chega a mensagem, ela chega muito mais rápida do que um panfleto. Não tem mais efeito nessa geração acelerada, rápida, moderna. Hoje é através do Instagram, é através de mensagens curtas, e eles estão se superando, né, cada dia mais. Não só o povo aqui da igreja, como de outras igrejas. Eu fico assim, eu admiro demais a criatividade deles, e que está alcançando essa geração, a geração Z, que está alcançando, e eles acham legal, eles têm orgulho de, eu sou da mídia, eles gostam de participar, não é, Aquino? Então, fala aí da mídia. Entra aí, Aquino, fala aí da mídia. Olha eu Aquino aí, Não. gente. É isso, né? O que a pastora falou. As pessoas gostam de pertencer, né? Fazer parte. E como foi mencionado, já bem mencionado aqui, essa era digital, ela quebrou as barreiras. A gente não tem uma limitação geográfica, então, em 10 minutos que um vídeo é postado, ele pode alcançar qualquer lugar do mundo, né? O que, sei lá, os apóstolos lá 2000 anos atrás, eles teriam, sei lá, décadas para poder percorrer o mundo, né? Se Sim. tivessem a possibilidade de eles propriamente fazerem isso. Até foi uma forma de, até mesmo para atrair as pessoas, para trazer para a igreja, os anúncios da igreja, é muito mais eficaz com essa atuação. E eu sei que foi Deus que deu para a mídia. Eles têm recebido graça, sabedoria, habilidade para usar ferramentas que não foram criadas para a igreja, mas que a igreja está usando com sabedoria. Então, essa, para mim, são as melhores coisas da pandemia, 2022. Não, essencial. Quantos cultos nós fizemos, né, online, sem ninguém assistindo dentro do templo, né? Fizemos uma Páscoa, caramba. sem ninguém, um culto Assim, de Páscoa, sem ninguém na igreja. Tem um filósofo, né, ateu, né, acho que é o Pondé, e ele falou muito da questão ele praticamente evangelizou, falando como que a igreja ela faz com que as pessoas passem a ter um pertencimento, como elas saem da invisibilidade, como elas formam amigos, né, como que os filhos crescem, casam. Nossa, ele falou muito bem, né? Ele falou muito bem sobre a igreja, entendeu? Então, esse olhar... Ele é ateu. E ele é ateu, né? Então, assim, ter esse olhar sobre a igreja, vindo de um ateu, é algo muito, muito forte. Exato. Que não Ele só foi verdadeiro. Só verdadeiro. Só né? verdadeiro. Que as pessoas fazem questão Tu viu de... o vídeo? Eu te mandei. Vi. Muito forte, pastor, muito bom. Agora, então, vamos entrar no que é ruim na igreja moderna. Tudo tem o seu Poxa, pró e o tava seu tão bom, contra. Estava pastor. tão bom falando Pô, não só dá de para coisa continuar boa, falando né? das coisas boas, não? Poxa, sexta-feira... Eu prefiro ficar nas boas. Não, hoje também traz há uma integração, Verdade. há uma coisa, por exemplo, eu que tenho viajado tanto, traz o despertamento, por causa do né? YouTube e do Instagram, as pessoas passam a te seguir, a te conhecer, a desejar ouvir pessoalmente. Tudo isso é a unidade do corpo de Cristo, Não, né? e é impactante. Aqui no Brasil, fora do Brasil. Impactante a questão de seguidores, né? É. Como cada país do mundo que você chega, você tem seguidor. É muito interessante É muito isso. bonito. A palavra Até lá no sendo Japão. disseminada de uma maneira espantosa. Ó, né? eu vou citar um exemplo que eu estava falando aqui em off para eles. Eu tenho seguidores no Japão, independente de nós termos a igreja no Japão ou não, tem seguidores. Que conhece a igreja por ser sua E que seguidora. Passou a ser membro lá da igreja por conhecer o canal. E lá no Japão, as pessoas têm uma vida muito ocupada, trabalham demais.
E eles não têm muito tempo de ficar observando o que tem do lado ou não. Então, eu tenho uma família de seguidores. Quando eu estive o ano passado lá, daqui a pouquinho estou indo de novo, quando eu estive o ano passado, eles falaram para mim assim, olha, a gente conhecia o teu canal. Aí, um dia, quando você falou assim, nós temos uma igreja no Japão, então eu fui procurar no Instagram, Unidade em Cristo, Japão, e eu vi que está a 2 quadras da minha Dá pra ir a casa. pé, E né? agora eu sou membro aqui, eu estava procurando igreja. Olha só, tá vendo? É. Como o mundo fica pequeno, né? Verdade. Então, tudo isso é muito bom mesmo. Quantas mensagens. Ontem mesmo, o João, né, lendo todas as mensagens do devocional, ele falou: eu fiquei impactado com quantas. Ele falou assim: eu vou fazer até um vídeo para você ver quantas mensagens estão escritas. Olha, hoje eu ia fazer uma besteira, mas a palavra foi de encontro e me resgatou. Ele falou: impressionante, impressionante o que a palavra faz. Bom, então esse é muita coisa boa. Não, e é muito Da bom igreja você ter moderna. falado tantas coisas boas, né, sobre a igreja, porque a gente não está aqui para criticar, a gente está Não. aqui para Isso mesmo. reconhecer, né, as vantagens. Mas Esclarecer. Cristo sabia que a igreja Esclarecer chegaria, também, né? chegaria esse dia na Verdade. vida da igreja, né? Verdade. Quando ele avisou, ele falou que o inimigo, ele contou uma parábola, ele disse assim, o inimigo semeou enquanto o dono estava dormindo. A igreja tem todas essas vantagens, mas a gente pode entrar no comodismo, Verdade. ou no ativismo, ou numa independência quase que imperceptível. Eu sei fazer e eu vou fazer. Mas espera aí, você sabe fazer na tua capacidade. Você está buscando a Deus? Porque Davi, ele fazia uma pergunta, vou ou não vou? É desse jeito ou não é? Ele tinha uma dependência de Deus incrível. Então, a igreja moderna, a despeito dela estar fazendo tanta coisa certa, ela precisa perguntar para Deus, Deus, eu estou fazendo com unção ou eu estou fazendo no automático? Eu tenho um som maravilhoso, outra coisa maravilhosa, né? Verdade. Eu tenho um Nossa. som maravilhoso, eu tenho músicas incríveis, mas eu estou fazendo no automático ou estou fazendo para te adorar? Então, é isso, nós precisamos sempre voltarmos à essência, ao primeiro amor. Coisas que Jesus já sabia, então, por que eu falei de dormir? Porque é fácil a igreja cair num sono. Porque quando eu faço no automático, eu posso cair no sono. Mas- E aí o inimigo vem e semeia. Mas diante do que a senhora está falando, né, que o inimigo semeou, plantou, né, na atual conjuntura hoje da igreja, como que é visto isso? A igreja está dormindo, está dormente, está sonolenta? Qual seria o foco hoje que a igreja está vivendo hoje? Para mim, esse é o quadro. A igreja está dormindo. A igreja, Jesus deixou 2 recados sobre uma igreja que dorme. Em Cantares, a noiva estava dormindo e o noivo bateu a porta e ela estava muito acomodada na sua Pijama, zona né? de conforto. Pijama. Mas eu já lavei meu pé, já estou de pijama, já estou deitada. Quando ela se arrependeu, a noiva, já era tarde, porque o noivo já tinha ido. Perdeu o timing, porque estava dormindo. Ela estava com preguiça, ela estava acomodada. Quantas vezes nessas viagens, ontem mesmo eu estava falando para o Jonas, algumas vezes não é fácil, você emenda uma na outra, cada lugar que você vai é um tema, então você tem que preparar para aquele local em especial. E eu falo, Deus, eu não posso fazer no automático, então eu tenho que sempre estar vigiando para, a despeito de estar emendando uma viagem na outra, não abrir mão do meu tempo com Deus e pedir a direção e que Ele encha do Espírito Santo. Senão perde o propósito, vai ser só viagem, né? Perde completamente o propósito. Mas vamos falar de um tema aqui, olha. Tem uma frase, nem todo movimento é avivamento. Frase número 1. Peraí, eu não concluí, né? Que você falou de dormir. O segundo texto, o primeiro é em Cantares, Isso. e o segundo ele fala, desperta tu que dormes, e põe um terceiro. As 10 virgens estavam dormindo num 25, momento né? crítico, quando Jesus estava para chegar. Então, a sonolência é algo maligno dessa geração, que está para testemunhar o encontro com Cristo. Então, a gente tem que se concentrar. Peraí, eu preciso... Não é condenar o outro, você precisa analisar a tua vida. Eu preciso despertar.
Eu preciso de um despertamento. Então, nem todo movimento é avivamento, nem toda luz vem de Deus, porque nem tudo que brilha É ouro. Né? é ouro. É ouro. E nem toda multidão significa vida. Pode ser simplesmente um ajuntamento de pessoas e não um avivamento mesmo. Pessoas reunidas em busca de Deus. Pessoas reunidas talvez para ouvir alguém. Pessoas reunidas porque todo mundo foi, eu estou indo também. Então, isso tudo faz parte da igreja moderna. Enfraquecimento, adoecimento. E eu coloquei alguns tópicos aqui. O que está corroendo a saúde da igreja? Hoje nós sabemos o que corrói a saúde nossa. O que corrói a nossa saúde mental? Excesso de informação, né? Síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, a depressão. Eu tenho outras coisas. Eu colocaria as ingratidões, Ah, sim. né? Eu colocaria as traições, sim. O abandono. Né? As pessoas, às vezes, você investe tanto na vida delas e chega uma hora que ela resolve que aquilo ali já não é o suficiente e ela vai procurar outro lugar. Ou seja, as pessoas estão volúveis demais e também muito vulnerável, né? A mídia. Aí tem que falar do lado da mídia. Porque muitos têm possibilidade, quando apresentam seus projetos, ele pode florear o projeto, ele pode falar de coisas assim absurdas, né, que passam longe delas, mas eles anunciam e as vidas vulneráveis saem porque elas querem aquelas promessas que são feitas cumprindo na vida delas. Então, esse, para mim, é o lado mais difícil hoje do pastor pastorear. Né? É o lado que mais deixa ele vulnerável, né? Porque você é humano, você sofre com isso, né? Ontem mesmo a gente conversando com uma pessoa, ela estava falando do desânimo do pastor dela, porque ela falou, poxa, aqui tem ensino, ele tenta fazer a receita certa, mas as pessoas estão em busca de um nome de igreja e não de estar em Cristo, né? Eu quero estar na igreja da moda, eu tenho orgulho de falar que eu sou de tal igreja. As pessoas estão mais em busca disso que o Jonas falou, uma promessa. Quer dizer, alimenta um estilo de pregação que vai te trazer sempre promessas e não o que você precisa para você ser saudável espiritualmente. Só traz conforto, mas não traz despertamento, né? Exato, exato. Então, esse é o lado bom das redes sociais. Eu apontei, agora o Jonas apontou um lado ruim, que é aquele perfil... a gente está cansado de falar aqui para vocês. É muito mais fácil você fazer sucesso e ter um canal que explode se você for sensacionalista ou polêmico. Aí, são duas receitas que dá certo. 3, né? Ser engraçado. Então, ou se você for engraçado, ou se você for tremendamente polêmico, ou se você for tremendamente sensacionalista, a receita é certa para você ter milhares e milhares e milhares de seguidores, seus vídeos serem muito compartilhados, mas é a superficialidade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, também existe o modismo gospel. O modismo gospel, vocês lembram quando estava na moda e todo mundo só pregava sobre cultura do céu? Toda pregação no YouTube, toda pregação no Instagram, você lembra aquilo? Era sobre cultura do céu. Depois, paternidade. Todo mundo só falava de paternidade. Então, 2 assuntos que ficou até cansativo. E sempre que te chamavam para falar, eram esses 2 temas, paternidade ou cultura do céu. Parou de falar. Agora, por que parou de falar? Por que ficou tão em alta e por que parou de falar? Não podia ficar descontrolado do jeito que estava, só fala disso, porque o evangelho não é só isso. É isso, mas tem muito mais do que isso. Tem que ter equilíbrio. Agora parou de falar? Então ninguém mais fala de cultura do céu. Por que eu estou falando disso? Eu coloquei aqui um item. A cultura, hoje existe uma cultura que não é a cultura do céu, a cultura da sensação acima da convicção. O que a pessoa sente é muito mais valorizado do que o que ela precisa realmente sentir. Eu sinto, eu sou tocado porque é a música, né? é porque momento, né? Não, então é o que ela sente. E parece que os preletores que andam na superficialidade, parece não, eles sabem
o que pregar e a receita. E agradar. Ou fala com um tom de voz que dá certo, que geralmente é gritando ou falando de uma forma mais violenta, mais... e Jesus, ele falava firme, sim, mas Jesus era muito doce. Eu não sei por quê. O meu lindo. Ou senão esse é a doçura excessiva, né, do meu lindo. Então, você vê, é uma receita que dá certo. Deu certo. Um grande grupo de pessoas gosta disso. É toda a afetividade que eu não tive, eu estou recebendo através dessa frase. Mas não é assim que funciona. Um pai, ele vai ter um momento de ser carinhoso e vai ter que ter um momento... Mas eu estou falando de receita. Receita. Nas conferências ou que eu vou, eu vejo que parece... até as caretas que faz é programada. E eu fico mostrando para o Jonas. Eu falo assim, agora é a hora que vai fazer isso. Agora é a hora que vai fazer aquilo. Ele começa a rir, porque eu sou muito observadora. E não é uma pessoa. Aí uma imita a outra. E aí faz um bico, ou faz uma parada estratégica. Aí Como? Faz aí. Não estou falando nem desse extremismo. Aí, tipo assim, aí fala uma frase e faz assim. E dá aquela parada estratégica para o povo reagir. E quando o povo não reage, aí incita o povo a reagir. Essa parada estratégica me dá assim, uma angústia. Eu falei, meu Deus, é uma receita. Viu que deu certo. Funciona. E se tornou um estilo de pregação. Você tem que ser você. Prega sendo você e Cristo em você. Não siga uma receita, sabe, de bico, de parada. Mas eu observo que são técnicas de palestras, etc. Mas vejo muito pouca palavra. Eu não vejo a palavra, eu não vejo a pregação dentro de uma mensagem. Muito grito. Isso... Ou muita piada. Muita piada. E isso sem contar os lugares que você tem tantas oportunidades que você... quando resta o tempo da palavra, são 10 minutos. Então, vamos lá. Olha, pregação ou adoração performática sem quebrantamento. É uma performance. É uma performance. Então, tudo isso que eu falei de uma performance. Então, eu tenho um temperamento... Quando eu fico no aeroporto, eu sempre fui assim, eu gosto de observar. Eu gosto de ficar olhando, eu gosto de ficar imaginando, eu gosto de ficar observando as pessoas. E a mesma coisa, quando eu vou nos locais, não é que eu estou julgando, é o meu perfil, eu gosto de ficar. Então, eu percebo algo que se repete. E, então, quando se repete, é uma performance, não é algo genuíno. Pedro tinha o seu estilo de pregar, Paulo tinha o seu estilo de pregar, Estevão tinha o seu estilo, Filipe tinha o seu estilo. Mas era o estilo deles e o Espírito Santo neles. O Pedro não precisava imitar Paulo, o Estevão não precisava imitar Pedro, e assim ia. Seja você. Mas vamos lá. 2 Timóteo 3,5. Qual é o problema da igreja moderna? Falei das qualidades, hein? Não estou só detonando, não. 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. Então, tem aparência de que está dando certo, mas precisa passar pelo crivo de Deus. Será que realmente aqui, nessa igreja com multidões, as pessoas estão, através da palavra que eu estou pregando? Acho que todo pregador tem que perguntar isso para si mesmo. As pessoas estão sendo transformadas ou animadas? Estão sendo incendiadas ou aquecidas? Estão sendo motivadas ou estão indo para um arrependimento? Estão se apaixonando por mim e pelo meu estilo ou estão se apaixonando por Cristo? Verdade. Está escrito que Moisés, ele queria levar o povo para o monte para se encontrar com Deus. Para mim, esse é o meu lema. Eu quero levar as pessoas não para perto de mim, mas para perto do Senhor, que elas se apaixonem pela palavra, que elas se apaixonem por Cristo. E esse tem que ser a motivação de todo mundo. Mas parece que a igreja moderna, eu quero trazer a multidão para mim mesmo. E você precisa levar a multidão para se encontrar com Deus no monte, como Moisés fez. Outra coisa que eu queria que a gente falasse, né?
Vamos falar de sermão. Sermão motivacional substituindo a exposição bíblica. A Bíblia mesmo, a Bíblia de fato. Parece que hoje, quando você prega pedindo para as pessoas, que é o meu estilo, né? Cada um tem o seu estilo. Como eu sou professora, não tem como. Mesmo eu sabendo que há uma diferença entre ensino e pregação, pelo menos 3 versículos vão fazer parte da minha pregação. Eu não consigo pregar de uma forma e não estou condenando, gente. Estou falando eu, Naira, por ter um chamado de ensino, para eu me sentir confortável pregando, eu preciso de 2, 3 versículos e a minha pregação vai estar ali. E eu vejo que em geral, as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir tantos versículos e que fica assim meio que... Porque, às vezes, um pregador ele consegue pregar sem abrir a Bíblia ou usando de uma forma muito superficial, mas o fundo, o que você tira daquela pregação? É motivacional. É para te entusiasmar. É para dizer que você é fantástico e tudo vai dar certo na tua vida. É um motivacional, mas no dia mal, isso te segura? Não segura. Não segura. No dia que chega um diagnóstico, no dia que acontece uma tragédia, a vida é essa. Todos nós aqui estamos sujeitos. A gente percebe que é um evangelho sem fundamento, né? As pessoas não ficam fundamentadas e o vento sopra. O evangelho sem cruz, né? E elas ficam vulneráveis ao sopro, né, do vento. Eu acho que é perigoso demais. Mas está escrito, né? Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, falou que as pessoas estariam nos últimos dias com coceira no ouvido e andando atrás de vento, de doutrina, andando de um lado para o outro. Isso é infantilidade. Também ele fala em Coríntios isso, que é uma infantilidade, indo de um lado para o outro, procurando quem me anima mais, quem me dá mais alegria. Você vê, a senhora começou falando das coisas boas da igreja moderna, falei né? De coisas boas. O pós e os contra, né? E assim, tem tudo isso, né? Porque as pessoas vão na internet e pesquisam e parece que não estão muito preocupadas com o verdadeiro fundamento bíblico, né? Mas elas não sabem, Peu. Não conhecem, elas não têm são noção enganadas, disso. né? E é uma são geração... levadas. O novo convertido, ele não sabe ainda. Se ele não for guiado pelo caminho de crescimento, de aprofundamento na palavra, ele vai entender que o evangelho é aquilo ali. Agora eu vou falar uma palavra que talvez seja pesada. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quem era Jerusalém? A cidade da adoração? O templo ficava em Jerusalém? Jesus falou isso olhando para o templo, aonde estava a adoração e o ensino. Deveria estar a adoração e o ensino. Verdade. Se você olhasse com um olhar superficial, tudo estava funcionando muito bem. A roupa do sacerdote era linda. Do sumo sacerdote, né? Tudo impecável, né? Fenomenal aquela roupa do sumo sacerdote. Riqueza. Aonde eles moravam, é só você ver. Vai lá para Israel, vamos junto, vamos dia 5 de novembro. Então, a casa dos sacerdotes eram as mais bonitas. Não estou condenando. Só estou falando que se você chegasse, se você pudesse ter uma máquina do tempo, voltar, e falar: Jesus, vamos andar aqui, o que é que o senhor está falando? Vamos andar pelo templo? E Jesus ia te mostrar que, não tem nada mais bonito do que o templo, o segundo templo. Herodes deixou impecável. Salomão, o primeiro templo, era lindo, magnífico, mas olha o que Herodes ampliou, como ficou, Verdade. que suntuosidade. Modernizou, né? Olha só as cerimônias, a Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, está tudo sendo feito, lindo. Aqui os levitas estão cantando da forma afinada, instrumentos afinados. Mas Jesus chorou. Olhou para Jerusalém, chorou e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eu digo para você que Jesus está falando a mesma coisa de novo. Igreja, igreja, que mata os seus profetas. Aonde que os profetas estão morrendo? Porque as pessoas não querem mais ouvir os mestres. Não tem tempo para ouvir quem ensina.
a escola bíblica não tem mais anseio. O workshop da palavra não tem mais anseio. Quantos workshops eu dei, quantos seminários eu dei, quantos? Infindáveis. Centenas de As milhares. igrejas me chamavam não para uma pregação, mas para workshop, para seminário. Então, essa geração está matando os mestres, tentando calar a boca dos mestres. Essa geração está matando os profetas que se levantam. Não estou falando para entregar profecia, eu estou falando de ministério. A voz profética que se levanta, quando uma voz profética se levanta, é como Jeremias, fala o que é bom e fala o que é ruim. E aponta para o que vai acontecer. Olha, vai ser destruído. A Babilônia vem aqui, avisa a iminência. Mas não querem ouvir a voz profética. E o que falar de verdadeiros levitas, adoradores, músicos, que estão fazendo músicas que eu digo que são os poetas de Deus, mas que as pessoas querem só uma receita pronta daquilo que dá certo, mas não estão mais ouvindo a música que vem daquele coração treinado e que adorador, né? de adorador. Não tem mais espaço para esse tipo de música. Gente, nós três aqui somos de uma geração que não era música que tem um prazo de validade. Era música eterna. Que a gente canta até hoje. Letras, né? Que canta até hoje. A igreja moderna canta até hoje essas músicas eternas. Aonde que estão essas músicas eternas? Hoje a gente tem músicas que têm prazo de validade. Por quê? Porque não estão... Hoje a gente... Será que aqui no Brasil não tem mais poetas de Deus? Claro que tem. Mas a gente só fica atrás... Claro que lá também tem. Mas a gente mata os profetas quando a gente só vai atrás de versão. Tudo bem ter as versões, eu gosto. Mas é difícil de você encarar isso, muito delicado, né? Eu vi pessoas preciosas de Deus, verdadeiros profetas de Deus, procurando o que estava forte no mercado, que tipo de canção, que tipo de letra, o que hoje está fazendo sucesso. Sim. E aí eles, então, iriam compor em cima daquilo, Sim. entendeu? Que o povo Perdeu gosta, a originalidade, né? Da unção. Dar o que o povo gosta e não o que realmente precisa, né? Eu sou da geração que, por eu... É triste isso, eu fazia parte, não do... Gente, eu não canto nem toco, mas como amiga da Ludmilla, lá em Brasília, na mesma igreja, ela, o bispo Bené, eles são da geração em que eles recebiam a música, o bispo Bené, a música O Único que é Digno, foi dormindo. Inesquecível. Foi dormindo. E quando ele acordou, ele já tinha melodia e letra. A Ludmilla tinha experiências também com Deus para receber a música, melodia e letra. É claro que ela, como musicista, ela tinha a técnica, mas assim, as músicas eternas dela, eu sou testemunha de como elas nasceram, dedilhando ali no momento de adoração o violão, e ela recebia, ou às vezes dormindo, às vezes acordada. Então, essa é uma geração que tem matado seus profetas. Verdade. Porque vão em busca de uma receita pronta. E aqui está escrito, quer ver? Apocalipse 3:1. E se a gente reparar, a doença da igreja está nas 7 igrejas de Apocalipse. O aviso Jesus deu. Mas um deles tens nome de que vives, mas está morto. Eu acho que o Senhor usou isso aí para nos deixar conhecer quais seriam as características. O diagnóstico. É o diagnóstico do que estamos vivendo hoje, né? Sim. E eu acho que é por isso que a gente está diante do que está escrito em Amós 8:11. Fome da palavra, mas não é de pão, mas é fome da palavra. Hoje existe uma fome, por exemplo, nós temos uma igreja lá em Luanda, e o pastor Osano já ficou lá um mês, né? Um mês, algumas vezes ficando longos períodos. Aquelas crianças que a gente vê, e como igreja a gente atua muito com ação social, na área de ensino, a gente atua muito forte ali, mas parte o coração da gente ver aquelas crianças que passam fome a ponto de não saber mais que tem fome. É o corpo que está morrendo e ela já entra naquele processo de autoconsumir, e tem um momento da fome que você não sente mais fome.
Você não sabe que você está morrendo porque você tem fome. Para mim, é isso que está acontecendo no corpo de Cristo. As pessoas não estão percebendo que estão entrando no desânimo, na depressão, Inanição. no burnout e na inanição, porque é falta de palavra. Mas elas não estão percebendo que é este o motivo. Aí fica culpando Essa é a os razão outros. essa é a razão do Não, versículo. eu tô assim porque o meu pastor isso. Eu tô assim porque a pessoa me magoou. Não, você está assim porque falta palavra. Falta palavra. E você está morrendo de inanição. Então, volte ao início de tudo, volte e busque palavra. Pessoas que ensinam verdadeiramente a palavra e ouça. Isso é saúde para você. Eu coloquei aqui também, a mensagem da cruz é loucura. Mas Jesus ainda salva. É Ele que salva. Não é uma pregação que vai te deixar confortável que salva, mas é o arrependimento. Você fala, eu preciso de Jesus, eu me arrependo. Eu preciso fazer a pergunta que fizeram para João Batista, o que eu faço para receber a vida eterna? E aí João Batista respondeu para a multidão, olha, divida o que você tem, para os publicanos, para de roubar, para os romanos ele disse, para de ser violento. Então, essa é a receita que dá certo, né? E eu coloquei aqui um último item. Narcisismo espiritual, o novo Deus. E aí? Narcisismo. As pessoas se amam tanto, que eu tenho falado em vários podcasts, Saul levantou um monumento a si mesmo. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é verdade. Hoje nós temos um narcisismo, tanto na área da adoração quanto na área da palavra. Não estou generalizando, eu estou falando que existe. Esse é o câncer no meio da igreja. Falamos muitas coisas boas da igreja moderna, mas preciso falar o que tem de ruim. Acho que tem um câncer que está corroendo e as pessoas... Silenciosamente. Que é Mamon, né? Sim, também. Mamon está tomando conta da igreja moderna. E você sabe que quando eu vejo uma liderança de igreja vestido de etiqueta da cabeça até os pés, até a planta dos pés, etiquetas valiosíssimas, caríssimas, por que o rebanho se adequa a isso, né? O que o rebanho gosta? Por que o rebanho se impressiona com isso? É uma coisa que me chama a atenção, porque se impressiona, né? Porque quem está à frente está fazendo uma demonstração de prosperidade, né? Eu acho que essa é o pior câncer da igreja moderna. Laodiceia fala, né, que realmente é uma igreja que diz eu tenho tudo. É muito triste, né? Muito triste E Jesus disse, olha, o que você tem não é o que te enriquece. Você está pobre, cega, miserável e nua. Então, realmente, se você... o problema é a ostentação. Se você tem e você usa de uma forma natural, sem ostentar... Porque não é natural, mas é a a ostentação que se utiliza. a ostentação. E vira meio que uma moda no meio ali, né? Nas conferências, todo mundo tem que ter para mostrar que tem sucesso. Não é você usa porque você tem, simplesmente você tem. Não, você usa para ostentar. São duas coisas diferentes. Usar porque simplesmente você tem e você gosta e você usa de uma forma natural, ou você tem para ostentar. Aí tem que ver qual é o coração da pessoa, né? Esse sentimento. Esse sentimento que é nocivo. E aqui, o pecado virou tabu. Não se fala de pecado. Uhum. Não se fala, virou tabu. Eu não posso falar. Hoje é fato de que, como igreja moderna, nós estamos sofrendo uma pseudo-perseguição. Não é tudo que a gente pode falar de púlpito num culto transmitido que você vai receber uma punição, né? Mas o pecado não. O pecado pode ser denunciado. Mas e Deus deu sabedoria para você saber como falar sem que você seja punido, né? Aí você fala, você tem medo? Não. Nós só não queremos nós vamos chegar num momento em que a gente não vai poder falar mesmo. Mas a igreja primitiva não teve medo de falar. Mas hoje o propósito é você saber o que falar, sem deixar de falar no pecado, mas falar da forma certa, para que a sua voz não seja silenciada por uma censura. E isso é um desafio para essa geração.
Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de graça, ousadia e precisamos pregar o evangelho sadio. E o evangelho sadio tem que apontar. Um podcast passado a gente falou de céu e inferno. A pregação Precisa falar de João, céu, né? A pregação de inferno. João Batista, né? Pecado, denunciar o pecado. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Acabou essa pregação, né? É verdade. Tem que É voltar. verdade. Tem que voltar. E outra coisa que eu falei que era a última, mas não é, né? Modismo. Eu até citei um pouco. O modismo tem coisa que entra na igreja para ficar. A gente estava falando aqui em off. O encontro com Deus. Ele entrou para ficar. Qual é o mal do encontro com Deus? Gente, são 3 dias que você tira para ficar na presença de Deus. Verdade. Então, é fantástico. Agora, que teve abuso no início, Teve muito teve. É só você ter discernimento para saber, peraí, esse lugar aqui está fazendo de uma forma errada. Mas o encontro com Deus entrou há 17 anos atrás, mais Mais de 20 anos. entrou para ficar. Então, é um momento, você tira 3 dias, onde você vai receber uma sucessão de palavras. E qual é o segredo do encontro? O segredo é você se desconectar um pouquinho do seu superativismo e você fazer um retiro, é o famoso retiro. Verdade. É o retiro. Então, gastou muito tempo falando mal do encontro com Deus. Teve muita polêmica, né? Porque é dinheiro. Mas peraí, quando você vai para um retiro, tem que ser alugado algum lugar. A pessoa tem que comer, tem que ir o ônibus. E sempre teve. Então, não, mas teve há 20 anos atrás, quando o encontro chegou, teve muita gente detonando. Teve muita polêmica, nossa. Muita polêmica. E muito descontrole. Teve gente fazendo coisa errada. Muita coisa Agora, errada. nova polêmica da Igreja Moderna é os legendários. Verdade. Entrou, chegou. Eu vou falar minha opinião, eu quero que vocês falem a de vocês. Minha opinião, quando eu vi chegar, eu falei, tem tanta coisa para a mulher, precisa alguma coisa para o homem. Então, eu falei, é legal que faça uma coisa específica, sem ser só o encontro com Deus, algo que ele seja um lugar para falar de família, falar de tudo, né? Algo para se aprofundar. Achei legal. Tem descontrole de alguns lugares? Tem. Tem talvez exploração, tem um excesso em alguns lugares de voltar mais para o motivacional? Tem. Mas nunca seja assim. Não critique um movimento sem conhecer. Conheça. Nasceu de um lugar que o Jonas foi, na Guatemala. E a Guatemala, fala um pouquinho do avivamento que você viu com seus próprios olhos lá na Guatemala. A Guatemala foi um ponto focal de avivamento extraordinário ali pelos anos 90, década, né, de 90. Mas não morreu o avivamento. Não morreu, ela deixou bons frutos, né? Estive lá em 92, a serviço, a trabalho, né? E eu observei ali alguns poucos homens de Deus, mulheres também, trabalhando primeiramente para limpar o país, porque o país era foco mesmo de muito satanismo, foco de deuses estranhos, Magia, de culturas né? estranhas, de muitas magias, incas, astecas e outros tinham suas plantas, foram plantados ali, né? Tinha ruínas, muitas ruínas, e eles começaram a fazer um trabalho de libertação no país. Na época, a Guatemala era um país profundamente corrupto, né? Talvez um pouquinho menos que o Brasil, mas realmente muito corrompido, onde toda a classe política corrompida, era um negócio assim. Eu estou falando isso para mostrar o que veio depois. Terrível. Né? Depois, com a quebra desses altares dentro da nação, que é isso que a gente precisa compreender, né, para poder trabalhar, quebra de altares, porque tudo começa quando se ergue um altar dentro da tua terra, né? Ou dentro da sua casa. E quando houve uma libertação, coisas extraordinárias, sobrenaturalmente, começaram a acontecer, como as frutas gigantes, verduras gigantes, a ponto de agrônomos do mundo inteiro viajar para Guatemala para poder entender o fenômeno, né? E, obviamente, não tinha como entender, não era uma terra especial, era uma terra que estava limpa, né? Era uma terra pura,
purificada, né? Tem um vídeo que se chama Transformação Sim. e tá aí no YouTube, é bem antigo esse vídeo, é dessa E época que e o o João que que está falando, aconteceu? mostra isso. Voltei a Guatemala há alguns anos atrás, 8 anos atrás, talvez 10. 10 anos. 10 anos já, Passa né? o tempo rápido. E o que que eu vi na Guatemala? Eu vi senadores convertidos, deputados convertidos, governadores convertidos, presidentes do país convertido, igrejas gigantescas, igrejas como a igreja do Cash Luna e outras grandes, né? Casa de Deus. Cara, coisa assim impressionante. Um país que não tem indústrias, ou seja, um país que não é rico, e hoje com um monte de milionários. Eu perguntei ao líder, né, ao pastor líder, como era feita a sustentação daquele lugar tão gigantesco, uma igreja para 13.500 pessoas sentadas, né? Uma igreja com 30 mil membros ativos, uma igreja em células também. E ele dizia que muitos que começaram com eles ali, aquela construção, pessoas humildes, enricaram, ficaram pessoas que se transformaram em pessoas ricas financeiramente, né? Então, a gente vê o resultado de um avivamento, mas também vê o trabalho inicial para um avivamento. Não é simplesmente eu quero ser avivado. A gente pede todo dia isso, Senhor, eu quero avivamento, avivamento. Mas você começou a fazer o trabalho necessário para preparar o terreno para receber esse avivamento? Tirar as pedras. Então, mas Essa é a tudo para questão. dizer que os legendários nasceu ali, na Guatemala. Nasceu ali na Guatemala, eles fazem um trabalho muito bonito. Eu até me preocupa o excesso, né? Porque quando a gente apara os excessos, aí fica perfeito. Os encontros também, na visão celular. No início tinham muitos excessos. Tinha. Pessoas perdiam o controle naquelas manifestações de cura, de libertação. Era um problema, mas foi sendo ajustado até que chegou num equilíbrio. A questão toda para o legendário, no meu ponto de vista, é ver o equilíbrio chegar, entendeu? Porque hoje Porque foi tem... criada uma indústria ao redor uma disso, indústria né? está sendo criada ali, né? Um consumismo, muito dinheiro rolando, o ingresso é caríssimo, então a gente não está entendendo ainda qual o verdadeiro sentido e foco do projeto, né? Mas eu acho que é importante conhecer para saber. Não sair condenando sem conhecer, esperar que a poeira baixe para ver se vai permanecer como encontro, que hoje quem permaneceu foram poucos. Eu acredito. Mas quem eu permaneceu, acredito, permaneceu de forma genuína, com o propósito certo. eu acredito que permaneça assim o projeto, mas ainda tem um caminho a percorrer Tem. até alcançar Amadurecer. o equilíbrio, né? O amadurecimento, a oportunidade para todos, né? Porque não é para todos isso, é para quem tem pelo menos R$ 1.800 para fazer o seu primeiro trabalho e depois consumir todas aquelas vestimentas, as fardas, tudo aquilo sai muito caro. Então não é uma coisa para todos. Isso me preocupa, né? Nesse sentido, entendeu? E que assim, que lá dentro que permaneça, eu peguei algumas frases que são as mais repetidas, que fique, né, neste movimento, que fique mais a palavra do que frases motivacionais, né? Que não haja uma contaminação de ter só frases motivacionais, mas que tenha um impacto de transformação. Acho que o objetivo de todo movimento, o impacto tem que ser transformação, como a Aquino falou, que muitos homens são levados a encontrar com Deus, porque é mais fácil você convidar um amigo para vamos para um acampamento radical do que falar vamos para a igreja, né? Então, ali pode ser uma forma de evangelismo. É como a igreja moderna. Começamos elogiando e mostramos problemas da igreja moderna. A mesma coisa os legendários. Tem muita crítica e nós concordamos com muitas das críticas, mas tem coisa boa também. Então, vamos analisar. Não entra na multidão de falar o que os outros estão falando. Analise, tente conhecer e que você possa... Então, o que a gente tem que fazer? Orar para o Senhor Jesus, para vir um verdadeiro e genuíno avivamento sobre essa geração, para despertar os que estão dormindo e chorar como Jesus diante da igreja moderna e falar, Senhor, está matando os profetas, então que haja uma intervenção celestial para que esses profetas possam ter voz no meio desse barulho todo. Tem muito barulho, por isso que a voz profética não está sendo ouvida.
que o Senhor possa trazer este momento profético que eu creio que vai acontecer Amém. para aqueles profetas de Deus que estão aí, a muito custo, ficando em pé, que o Senhor possa te animar, te sustentar a não desistir, porque vai chegar o momento do corpo despertar, o corpo de Cristo, não é? Então, a consideração final de vocês dois. Vai, Pedro. Fica uma pergunta, né? Lógico que a gente já sabe, mas é importante a pastora direcionar o que fazer, né? Você percebeu que está diante dessas igrejas que está sendo uma aproveitadora, manipuladora, o que fazer, né? Eu creio que muita gente a gente mostrou aqui o lado bom, mostramos o lado horrível e o que fazer diante de tudo isso, né? Eu acho que para mim é uma decisão bem individual, bem pessoal. Isso. Começa a levar a sério, sabe? Mesmo que a tua igreja não te dê a palavra, busque a palavra. Eu não estou motivando ninguém a sair de igreja, só estou falando busque a palavra. Talvez você seja a faísca que essa igreja esteja precisando, né? Você é uma pessoa que faz diferença, com certeza. E a minha consideração final é busca do Senhor discernimento, né? O discernimento para esse tempo que a gente está vivendo é tão fundamental, sempre foi, mas para esse tempo com tantos enganos, queridos, tantos enganos, tantas coisas parecidas com verdade, né, mas que são enganos, tem sido e tem chegado na casa de Deus, né? Então vamos todos pedir ao Senhor discernimento para a gente poder seguir firme no propósito com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Foi uma bênção falar para vocês hoje. Amém. Até a Amém, semana queridos. que vem. Deixa seu like, compartilha e venha conhecer a nossa área de membros. Boa noite. Rumo aos 200, né? Amém. Vamos embora.